Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo você para mais um episódio do Pode Ler, nosso podcast querido. Eu sou o Gustavo, apresentador desse podcast nessa sessão, e hoje o tema que nós vamos tratar é o naturalismo e o realismo na literatura brasileira. No último episódio nós tratamos a respeito do romantismo, as suas três fases, e hoje falaremos do realismo e do naturalismo. Antes, só dando uma pincelada no assunto, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é o realismo e o que é o naturalismo. Ambos surgiram na segunda metade do século XIX e o realismo em si foi uma reação ao romantismo, que inclusive foi o que a gente viu no podcast passado. E os autores do realismo, eles focavam em representações mais fiéis da realidade, sem toda aquela fantasia e mais em questões sociais cotidianas mesmo. Eles buscavam retratar a vida sem idealizações, mostrando nuances das relações humanas e da sociedade. Já o naturalismo, que é uma ramificação do realismo, ele também surgiu no século XIX e foi muito importante e muito influenciado pelas ciências da teoria da evolução de Darwin e trazia uma visão mais científica, buscando estudar fatores biológicos determinada por fatores ambientais. E quanto à importância desses dois movimentos, nós podemos dizer que o realismo e o naturalismo, eles foram cruciais para a evolução da nossa literatura brasileira. Eles introduziram uma narrativa mais crítica, mais analista, questionava a sociedade, questionava suas instituições, a sua influência continua até hoje. Muitos escritores contemporâneos se inspiram nas obras desses grandes autores do passado, e isso mostra como que o realismo e o naturalismo deixaram um legado duradouro na nossa literatura. Nós temos aqui alguns entrevistados que nós convidamos para o programa de hoje, e a Alice, a nossa primeira entrevistadora, ela vai começar com a primeira pergunta para os nossos entrevistados. Bom dia, Gustavo. Bom dia aos nossos ouvintes do Pode Ler. Quem fala aqui é a Alice Tomazelli e hoje eu estou com três convidados muitíssimo especiais, que são a Mariane, o Kaique e o Caio, que vão falar um pouquinho sobre o realismo e o naturalismo. São dois movimentos literários muito importantes. Bom, eu quero começar perguntando pro Caio o que estava acontecendo no Brasil na época do surgimento do realismo e do naturalismo. Qual que era a situação do nosso país? Bom dia, Alice. Bom dia a todos os ouvintes, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Por esse privilégio, né? Respondendo à pergunta, tudo começa na segunda metade do século XIX, quando o Brasil estava passando por grandes transformações, desde a abolição da escravatura, em 1888, e também a proclamação da República, em 1889. Esses eventos aconteceram em datas muito parecidas, então foram mudanças muito bruscas, que mexeram muito, que marcaram muito a estrutura social e a política do país. Essas mudanças criaram um ambiente de questionamento no meio da população, e isso motivou, né, isso influenciou os autores do realismo e do naturalismo a retratar a realidade de maneira objetiva e crítica em suas obras. Verdade, porque não só, agora falando não só do Brasil, né? No mundo a gente tem a segunda revolução industrial acontecendo. Então é quando a urbanização está crescendo, então a gente tem mais problemas infraestruturais, como poluição e demais outros problemas urbanos. Sim, foram mudanças muito bruscas em muito pouco tempo, né? Uma mudança também que a gente não pode esquecer é a mudança, né, do romantismo. Saiu o romantismo e entrou o naturalismo, e saiu também o determinismo, né, e entrou o realismo. Então foram mudanças muito bruscas em muito pouco tempo, e isso causou muito questionamento na população. Bom dia, sou Daniel Ramos, estou aqui para entrevistar a Kaique e eu gostaria de saber a diferença, saber o que difere o realismo do naturalismo. Bom dia, é uma honra estar aqui com você. Bom, de fato, o que difere o realismo do naturalismo é que o realismo ele consiste em retratar a realidade de uma forma mais objetiva e fiel, né, mostrando as relações humanas, as questões sociais, né, ou seja, ela é voltada
para uma crítica social, né, abordando uma ampla valorização de fatos, né, mostrando uma realidade mais explícita, mais visível, né, de um jeito muito real, né, enquanto o naturalismo ele foca em retratar, né, as ciências naturais, ou seja, o naturalismo enfatiza o determinismo e o ambiente do indivíduo, né? A função dela é implantar, né, ações para o comportamento humano, né, o ambiente, né, de convívio, né? E é isso, né? Se baseia nessa tese. Bom dia, pessoal. Aqui é Yasmin Koch e eu vou estar entrevistando a Mariane. Bom, Mariane, eu gostaria de saber o que você tem a falar sobre os principais autores desse período literário. Bom dia, Yasmin. Bom dia, apresentador Gustavo. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma honra estar presente aqui em mais um episódio, mais um capítulo do Pode Ler. Esse podcast incrível e que a cada dia está renovando e se importando com os movimentos literários que ocorreram aqui no Brasil. Nós temos Machado de Assis com sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marcou o início do realismo com essa obra, que criticava a sociedade da época. Como o Caio citou anteriormente, essa época estava sendo uma época de mudanças mesmo, tanto estrutural, política, social, e isso acontecia por conta da escravatura, por conta do movimento abolicionista que estava acontecendo na época, e nós tínhamos ali a ruptura do romantismo no Brasil. Eles estavam agora tirando esse estereótipo de um vilão ou de um mocinho para estar abordando questões realmente mais sociais. Quanto ao naturalismo, nós podemos citar Luís Azevedo e seu romance O Cortiço, que vai contar de maneira extremamente detalhada a situação e o ambiente de um cortiço e a vida dos moradores e como isso os afeta no decorrer de suas vidas. Mas é claro, eu não poderia deixar de citar aqui o Gustave Flaubert. Ele é considerado o pai do realismo. Ele nasceu na França, herdeiro de alguns romances, e o realismo ele só foi se consolidar como movimento literário a partir dele. Por isso, ele ficou conhecido como o pai do realismo. Então, é necessário a gente entender que um movimento vai influenciando o outro, e assim a gente chega nesses importantes autores do realismo e do naturalismo. Bom, Mari, e eu queria fazer só um comentário que é legal citar que na Sim. época que a obra de Flaubert foi lançada, foi um escândalo para a época, porque do assunto que tratava, fala da Emma, que era uma mocinha, né, que sonhava com matrimônio e etc. Mas quando ela casou, ela ficou, assim, desencantada, porque ela achava que o marido dela, né, Sim. era um rapaz muito medíocre, sem talentos, e ela ficou, assim, decepcionadíssima. Entendo. Realmente, a gente vê que o realismo ele se opõe justamente a isso, porque o realismo ele tem como esse objetivo representar a realidade que está sendo vivida pela sociedade, não somente seus sentimentos ou as suas expectativas, mas colocar realmente, dar ênfase na realidade que está sendo vivida, fazendo críticas Exatamente. sobre os temas sociais e etc. E era justamente isso que acontecia naquele momento. A linguagem usada também é diferente, porque a gente tem uma linguagem mais direta, mais objetiva. No romantismo, por exemplo, era uma linguagem mais leve, mais doce. Então, era tudo um pouquinho mais suavizado. Agora não, a gente tem... é mais real mesmo, Exato. realista, como diz o nome. Exatamente. E é interessante também, sobre o livro que você falou, sobre o livro de Flaubert, quando foi publicado na França, né? A gente tem aqui no Brasil Machado de Assis, com o livro que eu citei anteriormente, né? O qual ele vai tratar um romance psicológico. O personagem principal é Brás Cubas, um defunto autor
que ele vai expor ao leitor as suas experiências pessoais, algo que ele realmente viveu, entende? Algo vivido. Então, por mais que tenha ali alguns sentimentos, não é algo exacerbado. É algo que realmente é exposto de forma que ele realmente experimentou. Exatamente. E a linguagem que ele traz nas obras dele. Exatamente, Mari. E a linguagem que ele usa nas obras dele é, assim, mais direta, que leva a gente a meio que refletir mesmo sobre as cenas cotidianas que a gente vive no dia a dia. Sim, e se a gente for parar pra pensar, a gente estava saindo daquela época do romantismo, né? E nesse momento aí do abolicionismo, eu penso que as pessoas elas não deviam ver com tanta positividade as coisas. Exatamente, por isso que houve tantas críticas a esse movimento, né? Exatamente. Porque as pessoas, assim, elas estão vivendo um momento muito ruim e ver algo com bons olhos é muito difícil. Exatamente. Muito difícil. Então, não tem aquela idealização de uma figura que vai ser o herói, que vai salvar eles, entende? Eles vão entender que unidos eles vão ser mais fortes, mas que não existe realmente essa figura de um herói ou de um vilão. Tudo pode mudar a partir de um simples detalhe. Verdade. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados Mariane, Kaique e Caio. Obrigada. Eu agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, passar essa tarde junto com vocês. A gente que agradece a presença de vocês, a entrevista, para nós aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Ah, por nada. Convida a gente mais vezes. Ai, ai. Bom, nesse episódio do Pode Ler, nós discutimos um pouco do contexto histórico do Brasil no século XIX. Vimos aqui a diferença entre o realismo e o naturalismo, vimos os principais autores desses movimentos e esperamos que essa discussão tenha ajudado você a entender a importância desses movimentos literários para a nossa cultura brasileira, para a cultura literária, e esse foi mais um Pode Ler. Nos veremos no próximo episódio, no próximo trimestre, provavelmente. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Gustavo, novamente. Até mais.